Ale, vamos falar dos dois últimos artigos de comunhão parcial que eu gosto de falar. Um é sobre os bens móveis e o outro é sobre causas anteriores ao casamento. É muito interessante a questão dos bens móveis na comunhão parcial, porque móvel é um problema de prova do momento da aquisição. Quando é que você comprou aquela cadeira? Quando é que você comprou aquele sofá? Tem coisas até que as pessoas guardam nota fiscal, tem coisas que as pessoas jogam nota fiscal fora. Então, sobre os bens móveis, existe um problema de momento da aquisição como prova, né? Então, por exemplo, existem alguns bens que são herdados. Daí tem a foto, estava na casa da minha avó, eu herdei, tudo bem particular, tem um quadro que veio de herança. Tem gente que põe joia no testamento, tudo bem, tem prova que veio de herança. Mas o casal briga, em que momento foi comprado o carro? Fácil, o carro é um bem de alto valor, que há normalmente nota fiscal, ou seja, em particular de uma transação bancária, eu consigo provar a compra de carro com alguma facilidade. Mas os bens do dia a dia, como pratos, talheres, liquidificador e geladeira, nem sempre a gente guarda a nota fiscal. Então o código é muito mais interessante que os bens móveis. Que os bens móveis presumem-se comuns, salvo prova em sentido contrário. Qual é o artigo, Ale? 1661, 62, 63. 662. O que ele diz, Ale, por favor? No regime da comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que foram em data anterior. É por isso que, quando o bem móvel é de alto valor, como por exemplo, bens herdados, como quadros, etc., as pessoas normalmente fazem prova pelo inventário. Se não tiver prova, tem que fazer prova por fotografia. Mas se não houver prova nenhuma no momento da aquisição, por presunção iuris tanto, os bens móveis são todos comuns, adquiridos posteriormente ao casamento. Iuris tanto, derrubado por documento, derrubado por testemunha, derrubado por qualquer meio de prova de direito, tudo bem? Mas iuris tanto, a presunção é de que os móveis são adquiridos na constância do casamento e são, portanto, meio a meio, comunicáveis. Quadro, quando é de grande valor, normalmente, claro, você tem um atestado de autenticidade, tem um recibo de compra, então até resolve. Mas às vezes adornos da casa, antiguidades, essas coisas, como é que você vai fazer prova disso? Ou tem fotografia que está na casa do seu bisavô, ou é comum, meio amigo. Ou tem testemunha de família, ou é meio amigo. Na minha família tem um caso famoso, que não houve briga, da carruagem, que meus avós compraram. É aquele bem de família, porque toda carruagem não é uma carruagem real, o senhor está dizendo que a avó dava cavalo. É uma carruagem com enfeite de porcelana francesa. Carruagem embaixo, minha avó dava cavalo, então você. Apesar que você sabe que minha mãe nasceu em 47, aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Ela ainda do tempo que a mulher, uma senhora, ia no sítio com cabras e vendia leite na porta. Ele tirava o leite na porta e vendia na porta das casas. Estou falando dos anos 55, 60, tá? Só para mostrar como as coisas mudaram. Mas não andava de carruagem. Mas a carruagem é um bem de família. Por quê de família? Porque todo mundo sabe pela tradição que veio de geração em geração. Então, aquele bem herdado, ninguém acha que foi comprado. A minha avó foi, então, são bens que estão na família há muitas gerações. Tá? Eu vi quando eu fui de carruagem, o senhor quase morreu. Depois eu mando uma foto. Ela é desse tamanho assim, tá? Muito bem. Alessandra, e os bens cuja causa antecede ao casamento? Diz o código. Qual que é o artigo? 661? São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Já caiu em concurso, exame de ordem, o sujeito paga antes de casar, mas recebe depois. A propriedade é transferida para a tradição, certo? Então ele tem a propriedade adquirida antes, mas a quitação foi anterior. Tudo bem, é particular. Tem gente que acaba de pagar a casa própria, acabou, mas não recebeu a escritura de compra e venda. Tem só o compromisso, mas está quitado. A aquisição tem título anterior, mesmo a escritura sendo posterior. Nem precisaria desse artigo, porque o inciso... Não precisaria, porque hoje o artigo 658 diz os bens adquiridos anteriormente. Mas cuidado só com uma coisa: a aquisição, tecnicamente, está pela tradição ou pelo registro. Né? Os bens adquiridos por valores exclusivamente pertencentes a alguns cônjuges e subrogação dos bens particulares. Sim. Faz todo sentido, mas de qualquer maneira, explicar que a causa anterior
ela afasta o bem da minha ação, eu acho bem-idade. A causa anterior afasta o bem da minha ação. Tudo bem, essa é a nossa comunhão parcial. Sobre a administração eu não vou entrar, são artigos chatíssimos e enormes que não valem a pena. Agora, vamos para o segundo regime, que é a comunhão universal de bens. A comunhão universal de bens, ela começa no artigo 1667 ou 668? 1667. E a comunhão universal de bens, que hoje só vem por pacto antenupcial ou por contrato de união estável, ela tem o seu fundamento delineado nesse primeiro artigo, 1667. Ele vai dar o mote. Só que eu avisei ontem rapidamente, agora eu vou avisar com mais calma. Cuidado, que aliás é a prova de que Jean Portalis, que é um dos pais do Código Napoleônico, dizia: um código não se interpreta artigo pinçado por artigos, tem que ler o conjunto da obra. Não pegue um artigo, pince em leio e fala que está explicado. Porque aqui vocês vão ver que o 667 é negado em parte pelo 668, que é uma sequência. Então cuidado em ler um artigo pinçado. O que diz o artigo 667? O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. Ou seja, a comunhão universal importa que tudo que eu tenho ao me casar passa a ser nosso. Tudo. Diz o código, nesse primeiro artigo, tá? Já vou mostrar. Para o bem ou para o mal. Patrimônio e dívida. Tudo que eu tenho no momento do casamento passa a ser comum. Tem alguma lógica. Porque se eu me caso hoje e tudo que eu tenho passa a ser dele ou dela, as dívidas tecnicamente seriam também o tudo dele ou dela. Só que o próprio artigo 668 vai excepcionar a questão das dívidas. Por isso que Portalis tinha razão, que eu não posso ler um artigo pensado da codificação. Eu tenho que ler um artigo pelo outro. E o que diz então esse terceiro no 668? O que diz esse terceiro no 668? São excluídos da comunhão as dívidas anteriores ao casamento. Espera só um pouquinho. Lá diz tudo comunica, que diz mesmo das dívidas anteriores ao casamento. Então tudo não é tudo. As dívidas anteriores ao casamento são bens particulares. Não se comunicam. Só que o próprio artigo agora vai dizer salvo. Então ele vai dizer, regra, todos os bens que eu tenho ao me casar se comunicam. Dívidas não se comunicam. Exceção, 2 tipos de dívidas se comunicam. Quais são os tipos de dívidas que se comunicam? Salvo se provierem de despesas com seus aprestos ou reverterem em proveito comum. 2 exceções que na comunhão universal haverá comunhão também de dívidas. Os aprestos e reversão no proveito comum. Eu vou explicar uma coisa de maneira muito simples para vocês. Se eu estou comprando um apartamento financiado, casado por comunhão universal, esse apartamento vai ser meu e do meu cônjuge. Não há dúvida, certo? Então a dívida, mesmo anterior ao casamento, é minha e do meu cônjuge, que terá um proveito para ele, que é a aquisição do imóvel. É uma dívida anterior ao casamento, mas reverte proveito do casal, porque quitado o financiamento, eu vou ter um imóvel comum. Agora olha que coisa interessante. Se antes de me casar, eu tive uma briga e dei um soco de alguém, a dívida anterior ao casamento, certo? Não reverte proveito de absolutamente ninguém. O cônjuge não participa pagando aquela conta. Está claro isso para vocês? Ele só participa em 2 situações, estou explicando a primeira ainda. Se houver benefício, vantagem econômica. E ele também participa de dívidas dos chamados aprestos. Esse é um termo muito curioso, porque quando, por exemplo, vocês veem algumas lojas na Europa, elas chamam lojas de aprestos. E eu achava muito curioso, porque a noção de apresto que nós temos aqui não é das lojas de aprestos, não é a mesma coisa. Os aprestos aos quais o código se refere são as dívidas para com o próprio casamento. Exemplo, festa, buffet, vestido da noiva, viagem de núpcias que eu paguei antes do casamento, mas tem a ver com o próprio casamento. Essas são dívidas anteriores ao casamento, mas que se relacionam às próprias bodas, ao próprio casamento.
O pacto antinupcial que eu paguei no cartório, que chama notas, tudo é anterior ao casamento. Na Europa, a noção de apresto é muito interessante. Ali na beira do Tejo tem uma loja em Portugal de aprestos, que são instrumentos para uso em barco, bens móveis de uso marítimo, e portanto eles chamam de aprestos aquilo. Aqui a noção de aprestos são dívidas relativas ao próprio casamento. Portanto, Alessandra, se eu bati o carro antes de me casar, comunhão universal, essa dívida não se comunica. Se eu dei um soco em alguém, essa dívida não se comunica. Se eu comprei a casa própria, a dívida se comunica, porque ela vai ter vantagem, vai ter vantagem da ação. Está claro isso para vocês? Então o 667, ele é em parte pegado pelo 668, inciso 3º. O 668 é um artigo lindo da comunhão universal. Por quê? Qual é a lógica da comunhão universal? A lógica da comunhão universal é uma lógica de um casamento perene, de um casamento indissolúvel. Se voltar à primeira aula, eu disse que no Brasil, até 77, 1977, não havia divórcio. As pessoas morriam, entre aspas, casados. Havia até separação de fato, como sempre houve. Mas divórcio, naquele sentido de porfim ou vínculo, só em 77. Então, se eu me caso per omne vitae, por toda a vida, por que não admitir que tudo é nosso? O passado, o presente e o futuro. Afinal, o passado que era meu e que era dele ou dela, agora vira presente e é nosso, e o futuro é nosso. Portanto, a comunhão universal tem uma lógica. Se nós não vamos nunca, literalmente até que a morte nos separe, comunica-se tudo que o casal tiver. A comunhão universal, portanto, gera uma mágica jurídica. Imaginemos que o Pedro, que é um homem muito bem de vida, case com a Alessandra, que é uma mulher menos bem de vida. E que o Pedro tem um patrimônio de 30 milhões de reais hoje, a Alessandra tem de menos 5 mil reais. É um patrimônio um pouco diferente. Ela passa a ser titular de 15 milhões de reais e ele não passa a titular de menos 2.500, que é a dívida anterior ao casamento não se comunica. E no dia seguinte, no momento seguinte, ela é meeira. Ou seja, a comunhão universal, ela opera uma mágica no sentido jurídico. Se eu perguntar para vocês, como é que eu adquiro o patrimônio? Vocês vão dizer, compra e venda, doação, herança, certo? Até por formas originais de de propriedade. Avulsão, álveo abandonado, aluvião. Isso eu vou dizer, tem mais uma. O casamentão, que é o casamento por comunhão universal. Naquele momento seguinte, o senhor tinha 30 milhões, passa a ter 15. Por isso que a brincadeira que os juristas fazem, que a forma mais fácil de ficar pobre é casar. Porque para você perder metade do patrimônio no minuto seguinte, só por casamento, é difícil. No minuto seguinte você perder metade. A não ser que você vendesse a metade, ou doasse a metade, ou fosse confiscado a metade, mas é difícil. O casamento é a forma mais fácil. E por isso que as pessoas hoje em dia não casam com comunhão universal. Porque as pessoas têm uma ideia de casamento não perene, casamento se termina. E não faz sentido eu pegar o que é meu e de repente, num casamento. Qual que é a média hoje de casamento, de duração de casamento no Brasil? Média 5 a 7. Então vocês imaginam, se os casamentos médios têm 5 a 7 anos, eu tenho um patrimônio considerável em caso, por comunhão universal. Metade passando para o cônjuge, esse casamento vai durar 5 a 7 anos. Eu estou dizendo média do IBGE, tá? Agora repare. Eu já disse isso na primeira aula. O brasileiro não tem problema em divorciar, porque ele casa de novo, não é que ele divorcia para ficar divorciado. O que ele gosta não é de casar com aquela pessoa, de casar, o ato de casar. Então, os senhores vão me dizer, outra coisa da comunhão universal que também hoje é completamente chocante. Querem ver o que é a comunhão universal? Meu pai e minha mãe casaram em 73 com comunhão universal, tudo bem? Morreu meu avô, pai do meu pai. A herança do meu avô paterno é do meu pai. A minha mãe não é herdeira do meu avô. Mas meu pai recebe a herança e a metade da minha mãe automaticamente, porque são casados com comunhão universal. Eu vou repetir essa frase. A minha mãe não é herdeira do pai do meu pai, claro que não. Ela simplesmente recebe a metade da herança que meu pai recebeu. Não por herança dela própria. Ela se torna meieira da herança. Qualquer bem doado, meieiro desse bem doado. Ou seja,
que causa grande questão é a seguinte. Eu dei aula para uma aluna aqui em São Francisco, quando eu ainda dei aula, eu era monitor, não sei, na Sala São Paulo, e ela conheceu um rapaz da São Francisco, acho que um ano mais novo, e começaram a morar juntos. Hoje estão casados há muitos anos, têm 2 filhos, mas ela passou um tempão morando junto com ele, tempão, sem casamento, união estável claríssima. E um dia ela me disse: Simão, ela que fez a revisão dos meus primeiros trabalhos acadêmicos, Simão, eu vou me casar com o Rodrigo. Eu falei: ótimo, vocês estão juntos há tantos anos, e agora nós temos que filho, nós vamos casar, tá? Mas nós temos uma questão, nós estamos juntos há muitos anos, compramos algumas coisas nesse período, e se a gente casar por comunhão parcial, daquela velha ideia, começou hoje, no passado era pago. Eu quero que aqueles bens que eu já comprei com ele sejam nossos. Vou optar pela comunhão universal, para essa regra das pessoas. Hoje, tudo passa a ser nosso. Porque ela disse, na verdade, é tudo nosso, porque nós nos conhecemos jovens, trabalhamos desde jovens, não tem herança aqui no meio. Eu quero comunhão universal. Daí eu avisei para ela e para ele. Um pequeno problema na comunhão universal. Para esse filho que vocês querem, está tudo certo. Mas se houver morte do pai, seu ou dela, a herança se comunica, meio a meio. Ou seja, um casal que hoje tem a faixa dos 40 anos, morrendo o pai de um ou do outro, morrendo a mãe de um ou do outro, haverá herança e haverá comunicação dessa herança. Vocês querem isso? Comunicação de herança? Estou falando de um casal que não é do tempo da minha mãe e do meu pai dos anos 70. Quando se casaram agora, nos anos 2000 já. 2000 e alguma coisa, que eu dei aula para ela em 97. E daí ela falou assim: qual é a solução? É a lei, para que não houvesse essa comunicação de herança. Vocês adotam a comunhão universal, o pacto antinupcial, e fazem uma cláusula excluindo a herança. É tudo da comunhão menos a herança. Daí ela foi de pensar. Fazia tempo que eu não havia, eu a encontrei. E eu perguntei para ela: e aí? No final, qual foi o seu regime? Bom, hoje os filhos dela já estão na faculdade. Qual o seu regime de bens, afinal, você anotou? Daquela conversa lá atrás. Ela falou comunhão universal. Eu falei: como sem ressalva na herança? Sem ressalva. O que é raríssimo de acontecer hoje em dia. Sabe quem casa com comunhão universal hoje em dia? Pessoas com viés altamente religioso. São aqueles que, por questão religiosa, e não importa a religião, não é católico, evangélico, não estou julgando, acham que o casamento é per omnia vitae. Então existem pessoas ainda que se casam por comunhão universal. E não é aquela ideia, casou por comunhão universal, que quer dar golpe do mal, não é nada disso, é uma questão de crença pessoal num casamento duradouro. Mas vocês concordam comigo que é um pouco chocante a ideia de que meu pai morre, me deixa uma herança, que é bem que do pai dele, do avô dele, e meu cônjuge, marido ou mulher, tem metade da minha herança? É uma coisa que hoje em dia não é uma coisa assim, as pessoas falam assim: nossa, que coisa bacana. Mas já foi algo normal. O casamento é para sempre, é tudo nosso, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, tá? Então a comunhão universal vai ter algumas exceções, ou seja, bens que não se comunicam. Portanto, a comunhão universal, apesar de ser um regime, o que é meu é seu, o que é seu é meu, tem exceções. Cuidado com isso. A exceção mais relevante, a exceção mais importante, além das dívidas, inciso 3º do artigo 668, além das dívidas, é o inciso 1º do artigo 1668. O que diz o inciso 1º, Ale? Os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Isso aqui gera sérias questões para quem não entende clausulação de bens. Se eu vou doar um bem, ou se eu vou deixar um bem em testamento, e testamento aqui
vou entrar, então não faz sentido entrar no meio com 8, 14, legítimo, não é agora, né? Senão não antecipar sucessões inteiras. Mas vamos dizer assim, se eu vou doar um bem para alguém, eu faço a doação para ficar mais fácil nesse momento, depois você também resolve na hora própria, senão vai dar confusão. Eu digo assim, você quer ganhar alguém? A pessoa fala, quero, delícia, claro que eu quero ganhar. Vai ter um detalhe. Eu vou doar com uma condição negociável, combinada, porque doação existe concordância do donatário. E qual é a condição negociável? Que o bem que eu te der é só seu. Não se comunica com o seu cônjuge ou com o seu companheiro. Isso chama-se cláusula de incomunicabilidade. Eu vou repetir o nome da cláusula. É uma cláusula restritiva da liberdade de quem recebe o bem. Mas aqui nós vamos falar só de donatário, para não entrar em herdeiro, em que o donatário recebe o bem com uma limitação. Qualquer que seja o regime de casamento ou de estável, não comunica. O bem é bem particular. Cláusula de incomunicabilidade. O que os alunos sofrem com essa cláusula? Eu vou dizer que vocês sofrem. Mas peraí, senhor. Eu tenho um filho casado por comunhão universal. O bem tem. Eu quero doar o bem para ele. Quero. Eu combino com ele que aquele bem vai ser doado, mas eu só dou com cláusula de incomunicabilidade, que não será da sua mulher ou do seu marido. Então, acompanhando o raciocínio, o que o senhor tem que dizer? Isso é fraude. Você está fraudando o cônjuge. Há um pequeno problema aqui. Por que isso não é fraude? Porque a lei permite. Aqui não tem uma explicação jurídica elaborada. A lei permite que haja doação com essa cláusula. O que eu quero dizer com isso aqui, eu quero bem devagar, para vocês não se confundirem, que na prática, várias vezes se pega processo. A cláusula fraudou a mediação, não fraudou nada. Não é meu? É. Se é meu, eu posso doar? Posso, ou posso não doar. E eu combino. Eu só dou com a cláusula. Vamos reparando aqui. O contrato de doação existe concordância. Logo, se eu concordei com a cláusula vale. Vocês vão dizer, mas a minha mulher ou meu marido, que é prejudicado pela cláusula, não concordou. A lei não exige isso. Ela só exige concordância de quem recebe bem. Então, reparem que doar bens dizendo este bem é bem particular, mesmo que você se case com o meu universal, é possível. E olha, senhores, eu posso doar o bem para uma pessoa solteira e quando se casar já sabe a regra do jogo, ou para uma pessoa já casada. Por quê? O cônjuge que é, entre aspas, prejudicado, na verdade não é prejudicado, porque a doação é liberalidade. Eu faço se eu quiser. Logo, não há fraude nenhuma nos casos que ocorreram nos anos 90. Chegava lá um casal de pessoas idosas e dizia assim para mim: meu filho se casou por comunhão universal, regime legal até 73. Comunhão universal. Eu estou fazendo um planejamento sucessório e eu não gosto da minha nora, eu não gosto do meu jeito. Eu quero doar só para ele ou só para ela, filho ou filha. É possível? Sim. Cláusula de incomunicabilidade. Mas o outro não pode reclamar de fraude à aviação? Não, porque a lei autoriza. Se a lei autoriza, está autorizado. Não há debate na jurisprudência. Eu posso. Está bem claro isso, senhores? Então, vocês podem ter uma cláusula de incomunicabilidade chamada preventiva. Uma vez, há muitos anos, por exemplo, sucessório, em que os pais iam doar todos os bens imóveis dos filhos e iam ficar só com o usufruto para eles e com a casa que eles moram. Então, todo o patrimônio ia para o nome dos filhos, só que eles iam ter todas as rendas daquele patrimônio. Qual era o medo deles? Os filhos eram bastante jovens, na verdade eram crianças. Um tinha 12, um tinha 13. Que amanhã, crescendo, se casassem com alguém por comunhão universal e que metade daquele patrimônio, pela comunhão universal, fosse de um cônjuge. Então nós doamos com cláusula de incomunicabilidade. Até eu esperei pensamento de 16 anos, que eu achei melhor. Bom, eu fiz lá os ajustes que eu achei mais prudentes para aquele Rio de Janeiro. Porque eles diziam: Simão, hoje eles são crianças, mas amanhã eu não sei que eles vão casar e não sei qual regime. E eu não quero que os bens que eu doei entrem na minha ação. E só entram se for comunhão universal. Então, a cláusula pode ocorrer para pessoas solteiras, de uma maneira até preventiva, ou de uma pessoa já casada, de uma maneira que eu chamo de remedial. Eu tive um caso que vai valer para testamento porque era antes do Código de 2002. E depois tem que explicar porque no Código de 2002 a coisa não é tão simples. Em que
Eu contei para vocês, que o cliente para audiência chorava, eu amo essa mulher, a mulher quer divórcio de qualquer jeito. Eu amo essa mulher, ele chorava aqui no central, quinta vara assim, de família. Eu amo essa mulher, ela dizia, mas eu quero divórcio. Eu voltava lá para a próxima audiência, eu amo essa mulher, mas eu quero divórcio. E nós ficamos um ano entre ele chorando e o juiz tentando decretar o divórcio. Porque era bem mais difícil o divórcio no passado, né? Como hoje, que é quase uma cartinha. E aí o que aconteceu? Os pais dele, vendo aquele casamento em nítido fracasso, o casal já brigando no fórum há um ano, estavam velhos, estavam idosos. Qual que era o regime de bens desse casal que estava em litígio? Comunhão universal. Se eles morrem os velhinhos, o filho herda, ela tem a metade. Comunhão universal. E eles queriam evitar exatamente isso. Que se os dois morressem no curso do divórcio, houvesse herança para o filho e meação da mulher, que já estava em franca briga. Era uma briga enorme. Eles tinham 4 filhos no casal. Uma briga enorme, enorme. E aí, o que aconteceu? Como é que nós vamos resolver isso? Vamos fazer um testamento, deixando os bens clausulados, com cláusula de incomunicabilidade. E aí, o que aconteceu? Quando o meu cliente disse, foi incrível, tá bom, vamos pôr fim ao casamento, vamos acabar com o casamento. A mulher disse assim, agora não quero mais. Nós tomamos um susto. Nós estávamos um ano com ele chorando que ia ficar casado, que ela queria o divórcio. Ela falou, agora não quero mais. E daí, eu fui analisar o porquê. Eu falei, mas que coisa que mudança. Nós estamos há um ano tentando pôr fim a esse casamento. Por quê? Porque ela descobriu que o senhor, o pai dele, estava muito doente. E que provavelmente ia morrer. E se morresse o sogro com eles casados, o filho era da metade, ela tem meação. O filho era da metade, porque a mãe estava viva. O filho era da metade, que é do pai, e ela tem meação sobre a herança. Então ela resolveu adiar o divórcio, esperando a morte do sogro. E aí todos o que eu queria, o divórcio, e era aquele divórcio, e meu cliente não queria, o jogo mudou. E daí ela diz assim, agora que não quer o divórcio sou eu. Agora que não quer o divórcio sou eu. Bom, resultado. O processo se arrastou. O juiz decretou o divórcio. Mas foi assim, um processo longo. E aí ela recorreu para o TJ, para não admitir o divórcio, esperando o velhinho morrer. E o velhinho vivo. O velhinho vivo. Foi no morro antes. Daí, o TJ confirmou a sentença. Divórcio. E o velhinho vivo. Ela entrou com recurso especial no STJ. E o velhinho vivo. E o velhinho vivo. Na semana que o STJ julgaria o processo, o velhinho morre. E o velhinho morre uns 2 dias antes, e depois vem a decisão do STJ acorda. Está divorciado, acabou, não tem mais conversa. E aí a advogada dela liga para mim. Era estagiário? Não, já era advogado. No meu primeiro ano de formado. Liga para mim e fala assim: bom, agora é o seguinte, a minha cliente quer saber como é que vai ficar a parte dela na herança do seu plano. Porque afinal, o divórcio só saiu depois da morte dele. O casamento estava mantido. Na verdade, aquilo era uma falácia. Porque a separação de fato tinha fim ao regime de bens, mas isso aí precisa de um processo novo para provar isso. E agora eu quero saber qual é a parte da minha cliente para começarmos uma negociação. Eu tive o prazer mórbido de não contar que havia um testamento com cláusula de comunicabilidade, que a cliente receberia 0. Disse, doutora, é uma boa questão. Vou estudar com o meu cliente qual é a parte da sua. Deu prazer enrolar. Porque ela veio assim, sabe que o velhinho morre hoje, que essa engenharia, cadê a parte da minha cliente? Ou não tinha sido enterrado, tinha que ter a parte da cliente dela. E daí, ela me conselhou assim, tinha a parte da minha cliente. Eu falei, estamos estudando. Daí nós registramos o testamento. Saiu o testamento, registrado com cláusula de comunicabilidade e juntando no inventário. Essa mulher, olha que ela viu no inventário, que havia a cláusula, que portanto, o meu cliente recebia tudo, e a cliente dela, esse mulher nessa altura, recebia nada. Eu acho que eu nunca ouvi tanto palavrão de uma advogada. Ela me xingou de os maiores impropérios que os senhores podem ouvir. E daí eu falei assim, eu vou dizer para a senhora uma frase que eu aprendi na faculdade de Direito. Ema, cada um com o seu problema. E bati o telefone na cara dela. Muito bem.
Eu ia contar um detalhe da minha advocacia dos anos 90, mas acho melhor não. Então, comunhão universal, se houver cláusula de incomunicabilidade, não há comunicação, mesmo na comunhão universal. Então, essa cláusula restringe a comunicação no caso do uso da comunhão universal. Isso. Mas no caso do cônjuge que recebe o bem e quiser fazer uma transferência para o outro cônjuge, por exemplo, o vivendo, ou o Sim. mesmo, né? Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. É possível que aquele que recebeu bem particular, de acordo com o regime, faça venda. Aí é mais complicado, porque na comunhão universal eu não admito venda entre cônjuges, nem doação entre cônjuges por força do regime. Na parcial eu admito, na universal eu não admito. Pela ideia do que é meu é seu, que é seu é meu, não dá para vender e nem dá para doar. Na parcial sim, na universal não. Mas sabe o que eu faço, doutor? Para resolver? Por testamento eu digo, eu herdei. Quando eu morrer, ela recebe a metade. Ou eu vendo e dou por fora o dinheiro para ela. Você resolve. Você pode fraudar a cláusula. Mas se você não quiser fraudar a cláusula, o outro dançou. Detalhe para terminar o bem incomunicável. Existem 3 cláusulas restritivas. Eu vou falar o nome das 3 para vocês entenderem porque eu estou chegando nisso agora, tá? A primeira cláusula chama inalienabilidade. Tudo que eu expliquei foi uma que chama incomunicabilidade. Vamos explicar outras 2. Inalienabilidade. O bem inalienável quer dizer, se eu puser essa cláusula, ele não pode ter a propriedade transferida, certo? Alienar é tornar alheio. Ele não pode ter a propriedade transferida. Não pode haver doação, não pode haver incorporação numa empresa, numa pessoa jurídica, no capital social. Não pode haver doação, não pode haver permuta, nada. Porque o bem é inalienável. E a segunda cláusula é a cláusula de impenhorabilidade. Se o bem é impenhorável, isso quer dizer que ele não pode ser dado em garantia. Ele não pode ser dado em garantia, nem tomado pelos credores do adquirente, do novo proprietário. Isso também é uma coisa que gera dúvida. Mas, professor Simão, o sujeito está devendo, tá? Eu dou e ponho a cláusula. É fraude contra credores? Não. Por quê? Quando eu, devedor, fiz a dívida, eu não tinha aquele bem no meu patrimônio, certo? O credor não pode contar com bens futuros. Então, se eu tenho uma dívida de 1 milhão e dou, recebo em doação bem com cláusula de impenhorabilidade, ninguém está falando dos meus credores. Meus credores não tinham aquele bem no meu patrimônio quando eu constituí a dívida. Está claro isso para vocês? Isso é outra dúvida comum. Ah, mas se eu dou, ele já tem dívida. É fraude. Não, fraude não, porque o credor não pode contar com o ovo dentro da galinha, para usar uma expressão mais leve. Ou seja, com o patrimônio futuro. Isso é a mesma coisa que o credor contar com a herança que eu vou receber do meu pai. Eu dou um exemplo muito simples. Eu estou cheio de dívida. Meu pai, sabendo disso, goza a vida doidado, vende tudo que tem e morre sem nada. Eu não recebi. Meu credor pode reclamar porque meu pai gastou tudo e não me deixou herança? Não. Ele não pode esperar o patrimônio futuro para pagar as dívidas atuais. Então, olha aqui, senhores. Se eu tenho um filho cheio de dívida, eu tenho que fazer uma cláusula de impenhorabilidade para proteger esse filho. Ah, mas os credores vão perder. Os credores não vão perder, porque eles não tinham aquele patrimônio. Perder quer dizer, eu tenho e tiro do patrimônio, chama fraude. Aqui é uma coisa futura, e ninguém pode contar com bens futuros. Mutatis mutandis é contar com o futuro bilhete de loteria. Não, porque eu prestei hoje o dinheiro, o banco tem que ver o patrimônio hoje, não se eu vou pegar a loteria amanhã. É por isso que as 3 cláusulas são restritivas de maneiras diferentes. O inalienável é o mais. O impenhorável é o médio. E o incomunicável é a mais fraca das cláusulas. Agora, olha que coisa interessante. A velha súmula 45 do STF,
que é atualmente o artigo 1911. A velhíssima súmula 45 do STF, que atualmente é o artigo 1911, vai dizer que se o bem tiver cláusula de inalienabilidade, que é o mais, ele é automaticamente impenhorável e incomunicável. Então vou repetir. A cláusula de inalienabilidade, 49, né? 45, obrigado. É a súmula 49 do STF. A cláusula de inalienabilidade implica impenhorabilidade e incomunicabilidade. Ou seja, quem disser o mais diz automaticamente o menos, tudo bem? Mas quem disser o menos, obviamente, não diz o mais. Então, se eu quero doar um bem, tornando-o apenas incomunicável, basta escrever incomunicável. Apenas impenhorável, basta escrever impenhorável. Se eu usar inalienável, foi tudo. É claro que os cartórios hoje têm o cuidado de escrever as três para não ter dúvida. O bem é doado com cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Mas, no silêncio, a palavra inalienável inclui impenhorável e incomunicável. Súmula 49 do STF e artigo 1911 do Código Civil. São cláusulas excelentes para planejamento patrimonial, desde que bem utilizadas. E aliás, eu vou fazer um parênteses rápido para vocês entenderem aqui. Toda vez que se faz um planejamento sucessório, antes de conhecer o direito, você tem que ter duas cautelas. Conhecer as pessoas, que é o mais difícil. Porque o grande problema do planejamento sucessório hoje é que as pessoas veem uma fórmula pronta, tipo número 1 do McDonald's, esquece que cada família tem as suas vicissitudes. Outro dia, um amigo formado nessa falou: nossa, Simão, eu li uma frase incrível que eu nunca tinha lido. Se os senhores nunca leram, tomem nota, porque é a frase clássica do direito de família, que é o que eu estou dando. O senhor sabe qual é que é? Ana Karenina? Mais ou menos isso. As famílias felizes são todas iguais. As infelizes são cada uma à sua maneira. Isso é a primeira página da Ana Karenina do Tolstói. Então, o planejamento sucessório presume que a gente conheça cada família que a gente está trabalhando. Não tem modelo para todas. E a segunda coisa do planejamento sucessório, antes de conhecer direito, é ouvir o cliente muitas vezes. Porque nem sempre o cliente sabe o que ele quer e nem sempre ele entrega o que ele quer. E deu para o sucessório é um verdadeiro fiasco. Essas cláusulas, se bem aplicadas, são maravilhosas. Eu vou fazer uma alusão a uma outra história muito comum hoje em dia. Parênteses, tá? Nas cláusulas, não tem nada com as cláusulas. Parênteses. Quando as pessoas dizem assim, eu quero deixar bens para o meu animal de estimação, a gente explica que não é possível, que o animal tem personalidade jurídica, você não pode deixar bens para o animal. Mas existem mecanismos de cuidar do animal pós-morte. Tem, não é? Que ele não pode ser dono, mas ele pode ter cuidados pós-morte. Oi? É o Quincas Borba, exatamente. Exatamente. O cachorro, né? Não o Quincas Borba, do Rubião. Aí, qual é a questão própria sobre isso? Quando eu fui estudar o teoria dos animais, que eu publiquei aquele artigo, eu fui estudar os sites americanos da Associação de Defesa dos Animais. E é muito engraçado porque o site diz assim: se você quer deixar dinheiro para os seus animais, está escrito lá, é muito bonitinho. Não erre a mão. Do tipo, deixar tudo para o cachorro. Por quê? Porque os herdeiros vão ter um ódio mortal e vão querer impugnar o testamento. Deixa o valor que o cachorro fique bem para cuidar dele e o resto vai para os herdeiros. Não cria problema a ponto de ser guloso, querer deixar tudo para o herdeiro, é tudo para o cachorro e nada para o herdeiro. O que eu quero dizer com isso? A sucessória é isso. A cláusula pode ser muito boa, mas pode ser muito má, a depender de como vocês dosem essas cláusulas. Portanto, são bons instrumentos, desde que bem utilizados.
Fale. Eu ia perguntar, quando a gente tem uma cláusula de inalienabilidade temporária, a incomunicabilidade cai junto com a... Boa pergunta. As cláusulas, eu diria na lei, quase por um uso social, acabam sendo cláusulas perpétuas. Ninguém põe dure por 5 anos, por 10 anos, mas pode pôr. Não há impedimento legal em uma inalienabilidade temporária. Não há. Na prática a gente não vê, mas não há. Se eu tiver uma inalienabilidade por 5 anos, quando cai a cláusula, cai a incomunicabilidade. Salvo se disser. A cláusula é de inalienabilidade temporária pelo período de 5 anos, vírgula, que quando extinta permanece apenas o seu caráter de incomunicabilidade. Daí eu dou uma pós-eficácia. Eu posso escrever isso. Senhores, sobre essas cláusulas, eu quero só fazer uma nota para os senhores que isso aqui é muito importante. Outro dia eu recebi um telefonema de um assunto espinosíssimo que eu fiquei com isso, e daí o advogado estava dizendo sobre isso, e é um erro comum. Então deixa eu só falar uma coisa sobre as cláusulas. Eu olho e falo para os meus filhos, vocês são os fracassados. Nós somos mesmo, isso aqui é a gente mal, nós somos fracassados. Nós estamos loucos para entrar no seu patrimônio e gastar todo o seu dinheiro. Mas eu trabalho com vocês não isso, porque isso é burro, nós somos herdeiros. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou doar tudo para vocês. Já. Só que eu vou doar com cláusula de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade. E vou deixar os frutos para mim, porque eu não posso doar tudo se patrimônio de doação universal. Tá bom. Duas todo o patrimônio, clausula-se o patrimônio, os dois filhos estão felizes, só que eles não podem alienar, nem dar em garantia e nem comunicam no casamento. Tem as três cláusulas. E daí, vocês vão perguntar, bom, esses sujeitos estão com patrimônio, com usufruto dos pais, não podem doar, não podem vender, não comunicam, não podem dar garantia. Eles têm verdadeiro espantalho no direito de propriedade, é verdade, eles têm um fantoche no direito de propriedade. Só que um detalhe, e aqui é muito importante, essas cláusulas não ultrapassam, atenção aqui, a vida do donatário. Ou seja, essas cláusulas não são perpétuas. Elas são em desfavor de quem recebeu, mas não dos filhos de quem recebeu. O que eu quero dizer com isso? Se o pai doa para os filhos com essas três cláusulas, na morte dos filhos donatários, os filhos dos filhos, os netos de quem instituiu a cláusula, não tem o ônus, não tem a restrição. As cláusulas só duram uma geração, aqueles que receberam, não pula para a seguinte. E por que não pula para a seguinte? Por uma razão óbvia, senão seria perpétua. O bem seria inalienável, per omne vitae, perpétua seculorum, não dá. Então as cláusulas têm uma duração claríssima, ou aquela da minha vontade, como você disse ali, 5 anos, 10 anos, 15 anos, ou pendente condicione, até que se case, por exemplo, porque pode ter cláusula condicional. Eu quero ver se o registro vai registrar, mas pode ter cláusula condicional. Pode ter termo ou condição, ou pode ter simplesmente uma cláusula sem termo nem condição, que é vitalícia, e que acaba, perde eficácia com a morte daquele que recebeu o bem. Eu ia dizer para os senhores qual história minha de clausular bens, e se eu clausular esses bens além da primeira geração, a clausulação é nula na sequência. Então, dou para os meus filhos um bem comunicável, que também o será para os meus netos, o também o será no vale. O direito não admite clausulação, porque eu tiro o bem do mercado no sentido de ele se torna extra comércio, e o direito não admite isso. Mas o que eu ia contar de clausular bens de maneira nula? Bom, não me lembro disso. Ah, sim. Sim, também hoje não dá. Muito bem, então as cláusulas de inalienabilidade, comunicabilidade e impenhorabilidade estão explicadas. Depois, em matéria sucessória, eu volto na matéria específica a tratar da cláusula no testamento, que tem um regramento próprio, que, se quiser anotar o número do artigo, é o 1848, que daí tem um regramento próprio, que é chamada justificativa da cláusula, motivação da cláusula, mas é do testamento, eu falo na matéria própria. Sim, Johnny. Professor, é claro que a comunicabilidade e a probabilidade não levam à
Não, Mas o menos não leva a mais. Sim, mas alguma das duas leva a outra? Não. É assim, boa pergunta. O que é inalienável é automaticamente incomunicável e impenhorável. O que é impenhorável só é impenhorável. O que é incomunicável só é incomunicável. E vou mais longe. Você pode fazer uma inalienabilidade sem, que é o mais, impenhorabilidade. Basta escrever. O bem é doado com cláusula de inalienabilidade que não inclui a impenhorabilidade. Ou seja, mesmo colocando mais, você pode excepcionar o menos. Mesmo colocando mais, você pode excepcionar o menos. Agora, se você disser o menos, é só o menos que está dito. Incomunicabilidade não vai implicar nada além de incomunicabilidade. Impenhorabilidade não vai implicar nada além de impenhorabilidade. Só. Mas o mais implica o menos. Salvo essa ressalva, por exemplo, temporária. Ou salvo a ideia de tirar uma parte dos efeitos. Tanto que um bom planejamento sucessório, vocês vão dizer assim: por que eu coloco uma cláusula de incomunicabilidade? Porque eu tenho medo dos futuros casamentos. Por que eu coloco uma cláusula de impenhorabilidade? Porque eu tenho medo que meus filhos contraiam dívidas. E por que você coloca uma cláusula de inalienabilidade? Você perdeu fé nos seus filhos. É sério. Porque para deixar alguém para alguém, dizendo que ele não pode vender, não pode nada, você tem certeza que ele vai fazer bobagem. Ninguém faz isso. Proteção se dá na incomunicabilidade e na inalienabilidade. Mas na inalienabilidade só pode ser punição. Punição até inconsciente, até porque, mas é punição. Dizer, agora sim, mas você não pode vender. E aliás, os herdeiros adoram essas cláusulas, uma notícia que comemoram. O morto fica sepulto quando eles descobrem isso. Deixou com cláusula nem enterrar o papai, eu vou deixar ele a poder. Eles odeiam essa cláusula. Eu sei que O senhor sabe. eu sei que parte do texto é 69, mas os frutos de bens impenhoráveis, inalienáveis. Não é 669 agora. É o 669 que diz: a incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não se estende aos frutos quando se percebam ou se pensam durante o casamento. Ou seja, os bens são inalienáveis, ou impenhoráveis, ou incomunicáveis. Que maravilha! Mas os frutos são comunicáveis. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que apesar do principal ser incomunicável por força da vontade, os frutos são comunicáveis por força do 669. O que não quer dizer que eu não possa escrever também que a incomunicabilidade é extensiva aos frutos. É isso que eu E no caso da comunhão parcial de bens? No caso da comunhão parcial de bens, se o bem é incomunicável, os frutos também são comunicáveis por quem mesmo? Não tem regra expressa. Ah, é. Isso mesmo. Já lembrei que você falou isso, nós já discutimos isso. Então vamos lá. Comunhão universal. Se o bem é incomunicável, o fruto é comunicável por força de um, tá? 669. Mas eu posso escrever que o fruto também é comunicável. Foi boa só. Vou repetir. Comunhão universal. O principal é incomunicável, mas o fruto é comunicável por força de lei. 669. Mas eu posso escrever que a incomunicabilidade se estende aos frutos. Na comunhão parcial, não há regra prevendo a comunicabilidade dos frutos. Não há regra do 669. Para os bens incomunicáveis, comunicam os frutos. Não tem essa regra. Então a gente pode interpretar sistematicamente que na comunhão parcial, como não há regra própria, como há na comunhão universal, os frutos são comunicáveis. Essa é uma leitura de acomodação sistêmica. Vou repetir. Na comunhão parcial, não há a mesma regra da comunhão dos frutos. Então, numa acomodação sistêmica, eu poderia dizer que os frutos não se comunicam na comunhão parcial por força de regra expressa. Os bens que não se comunicam não constituem patrimônio particular. Os bens que não se comunicam. Os bens particulares. Então, e aí, como é que a gente sai dessa? Bens que não se comunicam são patrimônios. São bens particulares. Só que Tanto é que na sucessão, quando a gente vê lá em 1829, a gente considera os bens com cláusula de comunicabilidade bem particular para que o cônjuge seja herdeiro. seja herdeiro para fins de sucessão. Sucessão. Então não é um bem particular. E daí os frutos produzidos entrariam por força do artigo?
660, inciso 5º. É outra possível leitura. É outra possível leitura. São as duas. A incomunicabilidade não é a comunicabilidade não é reproduzida expressamente na comunhão parcial, logo não se comunicam. Ou a comunicabilidade entraria no livro 660, inciso 5º. São as duas possíveis leituras. E aí poderia fazer a compra-venda entre cônjuges também, de acordo com o 499. Então, porque é que não entra na comunhão. Então, mas na comunhão universal fazer compra de bens, mesmo os incomunicáveis, eu não acho que é limite. Por quê? Porque na hora que eu compro, viraria nosso. Eu estou vendendo para mim mesmo. Não dá. Na separação total de bens da venda e na comunhão parcial da venda dos bens particulares, mas não dos bens comuns. Eu poderia seguir essa mesma regra para a comunhão universal? É uma boa pergunta. Eu vou pensar um pouco nisso. Na parcial, admite-se compra e venda dos bens particulares. Na total, admite-se compra e venda. Eu preciso pensar se na universal eu poderia aplicar a regra de subrogação. Talvez sim. Sua pergunta, o senhor sabe que eu... Mas a doutrina não disse que não pode? Eu vou estudar melhor a compra e venda. Oi? Divergência. Eu vou estudar melhor a compra e venda de bem particular na comunhão universal para trazer na hora de ver essa resposta para vocês, tá? Eu vou estudar melhor. Eu vou ler. Eu acho que a divergência, e se não me engano, tem de um lado venosa, eu vou estudar melhor. Mas de qualquer maneira, o bem particular na comunhão parcial, todo mundo admite a compra e venda. Na universal é que não se admite, mas eu vou estudar melhor. Eu vou estudar melhor para trazer uma resposta melhor para o doutor, tá bom? Bom, dito isto, tudo, o que eu queria dizer? Não se comunicam. Os bens doados ou herdados por causa de comunicabilidade não se comunicam. As dívidas anteriores ao casamento, eu falei, salvo aprestos ou dívidas que revertem em favor dos cônjuges, e tem outras exceções que eu não vou trabalhar. Por que eu não vou trabalhar? Porque daí tem a ver com o fideicomisso, que é matéria de sucessão testamentária. Eu preciso explicar o fideicomisso inteiro, não faz o menor sentido. Ale, deixa eu só ver se para acabar eu preciso falar de mais alguma coisa dentro da comunhão universal. São incomunicáveis. Espera aí, comunhão universal 669, incomunicabilidade tal. Por último, senhores, aplica-se a regra da comunhão universal, o disposto no capítulo antecedente, quanto à administração dos bens. Comunhão universal e comunhão parcial, a administração dos bens tem as mesmas regras que eu não expliquei e não vou explicar, é só ler por espelho a regra de administração. Bom, vamos para o regime que eu tenderia a pular, mas eu vou resumir. Participação final nos aquestos. A participação final nos aquestos é um regime que nasce porque Clóvis do Couto e Silva, que é o autor do livro de família do anteprojeto, era um professor profundamente conhecedor do direito alemão, tanto que o livro Obrigação como Processo, que é o clássico dele, é uma leitura de fontes alemãs que ele trouxe para o Brasil, um brilhantismo. Aliás, aquele livro, eu já lhes disse, vale a pena tê-lo. Ele é uma obra fininha assim, edição original da Buchatz, depois a FGV relançou, e ele estudou na Alemanha o regime, que lá na Alemanha, pelo menos naquela época, não sei se mudou, era o regime legal de bens, para quem não fizesse parte, para quem nada escolhesse. E esse regime se chama participação final dos aquestos. O que acontece com esse regime de bens, da participação final dos aquestos? O regime chama participação final e aquestos. Então você tem que entender 3 palavras para entender o regime. O que é participação, o que é final e o que é aquestos. Vamos começar do fim para o começo. O que são os aquestos? Os aquestos são os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento. Na constância do casamento. E, portanto, os bens que entrarão, eu vou chamar assim, na divisão, não vou chamar de meio a meio, nem de... vão ser divididos, partilhados, são aqueles adquiridos
onerosamente na constância do casamento. Não entra, portanto, bens doados, não entra, portanto, bens herdados, não entra, portanto, bens subrogados. São aqueles que eu comprei no curso do casamento, que eu adquiri onerosamente no curso do casamento. Se a participação nesses bens é final, pressupõe-se o fim do casamento. E o fim do casamento pode se dar de duas maneiras. Eu vou falar só de duas, tá? Por se for a invalidade do casamento, apaga o regime de bens. Eu vou falar das duas, no plano de eficácia. Você já sabe. Morte ou divórcio. Morte ou divórcio. Ou seja, eu vou extinguir o casamento no plano de eficácia. Morte ou divórcio. A gente vai ligar agora às 9 horas. Eu liguei ontem. Falou que ia estar. I change my name, mas tudo bem. Morte ou divórcio. Então, na hora que o regime for produzir, aí agora eu vou explicar para o daqui a pouco, participação final dos aquestos, ou um deles morreu e vai ter o vivo e os herdeiros do que faleceu, tudo bem? Ou os dois se divorciaram e os dois vão estar brigando por esses aquestos. A lei chama de participação final e não de comunhão final dos aquestos. Vamos lá. O primeiro regime eu chamei de comunhão parcial. O segundo eu chamei de comunhão universal. Está na lei, não é que eu chamei, está no texto da lei. O terceiro eu chamei de participação final dos aquestos. Você sabe bem do que se trata desse plano, né? Você sabe. Acabou aqui o processo? Acho que acabou, né? Participação final dos aquestos. O que significa participação final dos aquestos? Não significa meação final dos aquestos, tá? Não significa isso. Mas eu vou explicar para os senhores com dois círculos: o patrimônio dele e o patrimônio dela. Durante o casamento, ela ganhou uma casa. Casa não é aquesto, não vai entrar no cálculo final. Doação. Ele herdou uma fazenda. Se ele herdou, não é aquesto. Isso aqui está fora do problema que nós vamos tratar. Ela comprou uma casa de 80 e ele comprou um apartamento de 100. Estes são os aquestos desse casal. E ao final do casamento, quando houver divórcio ou morte, eu tenho que ter uma participação sobre os aquestos. Qual é a lógica deste regime? Durante o casamento, portanto antes do final, o que é meu, o que é seu. Prevalece uma ideia de separação de bens. Durante o casamento, prevalece uma ideia de separação de bens. Ao final do casamento, apuram-se os aquestos para que haja uma igualdade nos aquestos. Significa uma igualdade, uma participação. Senhores, vamos fazer um cálculo aritmético. Se um tem o aquesto de 100 e o outro tem o aquesto de 80, vocês concordam que os aquestos são 180? Para que haja uma igualdade, basta que eu tire 10 daqui e some 10 aqui, porque tirando 10 do marido e colocando 10 no patrimônio da mulher, vocês concordam que nós igualamos os aquestos, não em patrimônio, em valor, não no bem, mas o valor dos bens. A ideia do regime é que ao final do casamento façamos uma conta, cálculo, avaliação do patrimônio. E quem tem mais paga para quem tem menos. Essa é a lógica do regime. Por isso que o regime diz participação final e não comunhão final dos aquestos. Os senhores vão me dizer: Simão, no seu exemplo, em dinheiro, o marido deve 10 mil à mulher, está lá na louça, deve. Como é que ele paga? Pela lógica do regime,
Se nós vivemos durante o casamento com separação total, não é após o regime que a gente tem que criar uma comunhão parcial. Eu pago 10, os aquestos estão igualados, eu fico com um imóvel de 100, ela fica com um imóvel de 80, mas eu deixei 10 no meu patrimônio, que era só meu. Então caiu 10. Está bem claro as pessoas? E todo mundo está feliz. Por que todo mundo está feliz? Porque não tem condomínio. Ela está com o apartamento dela, ele está com o apartamento dele, eles empataram o patrimônio sem condomínio, sem comunhão. Essa é a lógica do regime. Só que o código não faz isso. Sabe o que o código faz? Ele chama de meação pós-casamento. Ele escreve o termo meação nos artigos. O código diz que após o casamento calculam-se as meações, ou seja, o que ele chama de participação no caput, ele chama de meação no artigo. O que aconteceria nesse caso concreto? Se eu fosse falar em meação, ele teria 40 do apartamento dela e ela teria 50 do apartamento dele, que na soma vai dar 90. Só que eu crio uma comunhão pós-casamento finito. O regime está mal disciplinado. Logo, ele acaba dando a entender que eu vou ter uma separação de bens durante o casamento e uma comunhão parcial quando termina o casamento. E não um cálculo só dos aquestos. Isso gerou um total desinteresse social pelo regime. E por que gerou um social desinteresse pelo regime? Porque me parece uma questão de lógica. Querem ver uma questão de lógica? Ninguém precisa levantar a mão, mas pensem comigo. Se eu vou me casar, e eu estou fazendo uma reflexão com os meus amigos numa mesa de bar, e um amigo pergunta: enquanto você está com ele ou você está com ela? Está casado. Você acha legal que haja uma comunhão de patrimônios? Você pode falar assim, porque nós somos casados, vamos ter filhos, vamos formar uma família, tudo bem. Agora, eu faço a segunda pergunta, às vezes mesa de bar. Se você optar por separação total de bens durante o casamento, que tal ao fim termos uma comunhão? Peraí, enquanto eu era casado com ela, era separação. Quando terminou o casamento, vai começar com eu? Isso é uma loucura. Porque hoje a gente está casado e a comunhão começa logo, ou a gente está divorciado que não começa nunca. Começar uma comunhão pós-casamento é a mesma coisa que você acabou a festa, está no enterro e tem que começar a dividir patrimônio. Não faz sentido isso. A festa acabou, a luz apagou e o bonde passou, porque eu digo mais ou menos essas palavras. E daí eu vou começar a calcular bens. Esse regime, eu não sei que alguém se casa com esse regime. Porque ele pressupõe que ao final do casamento haja cálculo do valor dos aquestos. E como é que se calcula isso? Com perícias. E perícias têm leituras diferentes sobre valores diferentes, sobre bens diferentes. O Venosa diz no livro dele uma coisa ótima: esse casamento é bom só para contador e para perito, que precisa avaliar todo o patrimônio para ver quanto é meu aquesto, quanto é o seu aquesto e como nós vamos acertar os aquestos. Mas o código vai além disso. E essa parte eu acho a parte tenebrosa desse regime. É tenebrosa. Se durante o casamento valia a separação total de bens e vai ter participação final dos aquestos, pode acontecer que durante o casamento o Pedro se casou com a Alessandra está naquelas lautas férias que ela tem nos Estados Unidos, Nova York, e liga para o marido Pedro, separação, participação com os aquestos. Pedro, eu estou aqui em Nova York, eu não consigo fazer o PIX para o condomínio do meu imóvel. O imóvel é dela, participação dos aquestos, porque eles estão casados. Ele vai lá e paga. Daí no mês seguinte, está fazendo uma audiência lá em Sorocaba, ela vai e paga as despesas de alfaiate dele, gravatas, séries, etc. São despesas pessoais do cônjuge que o outro pagou, que não são da família. O código permite que na hora de calcular os aquestos, além do que a gente tem, que tem que ser avaliado, tem que descontar as despesas que um pagou para outro a título de bens particulares. Ou seja, não só vou ter uma briga para saber quanto é que vale o patrimônio de um e de outro, o aquesto, como para depois fazer deduções desses aquestos. Você lembra aquele dia que você estava lá em São Caetano do Sul e não conseguiu pagar o condomínio do seu apartamento? Apresenta o boleto. E o dia que você estava viajando, eu fui buscar o seu vestido na lavanderia, apresenta o boleto. Vai todo mundo apresentando o boleto para ter desconto nos aquestos. Porque a conta é: aquestos dão mais, despesas pessoais dão menos. Eu preciso fazer duas coisas: do mais, os aquestos, e eu abatendo o
menos, que são as despesas pessoais. É um regime que, como também diz o professor Venosa, dá muito certo na Alemanha, porque se casam, contratam um contador, e o contador faz livro diário mesmo, no casamento. E assim, até no final do mês, o contador é brincadeira, doutor, não olha pra essa cabeça. Ninguém casa assim na Alemanha. É só meio ironia. Então, onde eu achei que ele avó andava de cavalo e só vai se casar com o contador. Na Alemanha, você casa, pega o contador, faz o livro caixa no final do mês. A Inês, que é tributarista, / societarista, sabe disso, é livro caixa. Então, casou, vai mandando o contador as notinhas do casamento. Vai fazendo o livro caixa, vai assinando. Terminou o casamento, apresenta o juízo do livro caixa, na nossa sociedade conjugal, na sua sociedade empresária, e diz assim, ainda ela está me devendo 3 euros. Aqui no Brasil, vocês imaginam que guarda uma notinha numa pasta, certo? E vamos mudar a pasta, por ano as notinhas. Vai guardando, chega ao final do casamento, 20 anos depois, vai para o juiz com as pastinhas e joga na mão do contador. Fala, como está aí quanto que eu gastei? É um regime absolutamente fadado ao fracasso. Por isso que na reforma nós tiramos do projeto do Código Civil. O único caso que nós tivemos no escritório, é muito interessante isso, quando em 2011, que eu comecei a dar aula no Damásio, e eu fui dar aula no curso para cartório sobre esse regime, né? Eu falei, quem seria o imbecil a casar com esse regime? Eu tinha uma moça que começou a ficar vermelha. Quem seria a pessoa que faria a coisa mais idiota do seu próprio casamento escolher esse regime? Isso é uma parvoíce para o termo do S. de Queiroz. Daí acabou a aula, nós falamos, professor, eu me casei com esse regime. Qual é a solução? Muda. Não pode mudar de regime? Não pode? Corre e muda. Esse regime não vai dar certo. Tanto isso é verdade, que o único caso que nós trabalhamos no escritório com esse regime, a juíza aplicava a regra da comunhão parcial, porque ela não entendeu nada. Ela não entendeu nada do regime. Era só comunhão parcial. Porque o regime é intratável. É impossível de sair da briga. Vocês imaginam, então, se um morre e os filhos do falecido vão discutir com a viúva ou viúvo do falecido. Daí a briga sucessória para participação final dos acordos. Então, o regime deve ser muito bom na Alemanha. Deve, eu presumo, que está lá até hoje. Mas, para o Brasil, o regime não colou, não pegou. Terminou em acordo. Também a gente na Constituição também tinha um violão velho, né? Eles estavam brincando por LP, era um coisa de alto valor econômico. 2 guitarras quebradas, um violão velho, 3 xícaras, era assim, patrimônio volumoso que eles estavam brincando. Sério? Era só briga de sabe, cacete de acordo? E cadê a outra guitarra? A outra veio de 79, ficavam lá discutindo guitarra velha, era um caso assim muito, né? Mas depois não era guarda dos filhos, né? No final, até hoje, né? Então, para dizer o que para vocês? Que basicamente nós tínhamos um regime total, que era um morto-vivo, um zumbi, e trocamos por um outro que é igualmente zumbi, que está aí, mas ninguém nunca viu. E é mentira que a anticrese ninguém nunca viu, porque eu vi a anticrese na minha vida. A anticrese não é um zumbi, ela ronda espaços noturnos entre as meia-noite, entre as 12 e as 4, quando ronda uma anticrese pelo Brasil. Mas a participação dos apressos nem entre a meia-noite e as 4. É um regime que morreu. E se vocês conheceram alguém que casou porque achou bonitinho, troca, que depois vai dar tudo. Muito bem. E o derradeiro regime é o da separação de bens. Separação de bens. A separação de bens pode ter 2 origens. Na lei, e essa hipótese se chama separação legal. Cuidado, tá? Não é regime legal, que é a comunhão parcial. É separação legal. Ou obrigatória. Artigo 1641 do Código Civil. Ou a separação de bens pode ser convencional. E ela tem por origem o acordo de vontade
dos cônjuges que vão fazer um pacto antinupcial. Antinupcial. E aí, o que eu vou dizer aos senhores é o seguinte: em tese, o regime seria o mesmo. Se é a separação de bens, o que significa o que é meu, o que é dele é dele. Acabou. E a aula pode acabar aqui. Aliás, a separação convencional está nos artigos 168, 1669 ou 1667 e 1668? 1687 e 688. Obrigado, André. 1687 e 688. Eu poderia acabar um aqui. É simples, regime. Se a separação não abre os comuns, só tem bens particulares, próximo ponto. O problema é que a coisa é muito mais confusa do que isso. É muito mais complexa do que isso. E é muito mais difícil. Eu vou começar pelo que é mais fácil, a separação convencional de bens. E é obrigatório, eu vou explicar com todo o detalhamento na aula que vem, para exigir muita atenção. Então vamos começar pelo que é mais fácil, separação convencional de bens. Pacto antinupcial, contrato de meu estado, dizendo o que é meu, o que é seu é seu. Esse regime de separação convencional, que nasceu do pacto antinupcial ou do contrato de meu estado, é um regime que efetiva a separação de bens. Os bens não se comunicam. Há muitos anos, existia um artigo no Código Civil de 16, que era o artigo, vamos ver agora, essa aqui é da senhora que é registradora, hein? Que prevê a comunhão dos apressos dos bens do pacto. Existia o artigo 259 do Código de 16, que dizia: no silêncio do contrato, aplicam-se as regras da comunhão de bens. Eu vou fazer uma nota histórica. O que isso significava no passado? Significava, não significa mais nada. Porque o artigo não tem mais fonte no atual código. Que se eu fosse me casar, Alessandra e Pedro, por separação total de bens, e eu fosse ao cartório, cartório de notas, e o cartório fizesse um pacto judicial dizendo assim: atenção, se eu entender isso, para entender a ordem. O regime de Pedro e de Alessandra é de separação total de bens. Bom, só isso. Isso implicava que não era de separação total. Implicava comunhão dos adquiridos onerosamente na constância do casamento. A frase separação total de bens não bastava para que houvesse separação total de bens. Por força do artigo 259 do Código 16, havia comunicação dos aprestos. Era uma falsa separação, porque o 259 mandava comunicar os aprestos. Como é que funcionava, João, para que fosse separação total mesmo, de verdade? Eu escrevia: separação total, não se comunicando os aprestos. Eu tinha que escrever isso com todas as letras. Daí, a separação era total, de verdade. Reparem, senhores, o 259 era uma armadilha para a comunhão de bens, onde as pessoas queriam, na verdade, separação. Não bastava escrever separação. Tanto que, se os senhores olharem hoje as minutas dos cartórios para separação de bens, até hoje elas dizem: não se comunicam os bens presentes, futuros, aprestos, frutos, produtos, por causa desse artigo do Código Antigo, para gerar uma separação total. Então, se isso ficou bem claro, deixa eu resumir uma coisa para os senhores aqui. A separação total hoje não precisa dessas frases todas, porque o Código revogou o 259, que não tem correspondência. Então, se hoje vocês fizerem um contrato antes de se casar, pacto judicial, ou um contrato de bem-estar, escrever uma frase, o regime de separação total, isso basta para ser total. Isso não bastava no Código Antigo. Está bem claro isso? No Código Antigo você precisava desenvolver. É total, inclusive, contra as aprestas. Está bem clara essa questão histórica? Então, a primeira nota é essa. Hoje, a separação total é total. Não precisa explicar mais nada, porque não tem mais artigo 259. No passado, precisava explicar, não se comunicando os aprestos. Segunda nota que eu quero fazer sobre esse regime. Se a separação, antigamente,
era total, mas eu tinha uma comunhão dos aquestos, que eu não mencionei no pacto. Vocês concordam que era uma separação mequetréfe, que gerava, no fundo, regras de comunhão parcial, certo? Porque eu falava separação, mas mencionava os aquestos. Então eu tinha separação, mas comunhão de aquestos, gerando um regime estranho no passado. Isso não ocorre mais hoje em dia. Hoje separação é separação de bens. Mas guardem que no passado a separação podia gerar comunhão de aquestos. Último ponto. Aliás, dois últimos pontos. Se a separação hoje é total e nasceu no pacto antinupcial, nós não temos bens comuns por força do regime. É impossível ter bem comum, porque eu disse que a separação é total. Ah, mas Simão, eu quero comprar uma casa. Atenção agora. Eu tenho 200, ela tem 200, 400 a gente compra a casa. Como é que a gente faz? Ué, compra a casa no nome dos dois. Vocês são meios? Não, vocês são condôminos, como se você comprasse com um amigo, um irmão, um primo. Você pode comprar com ela, pode comprar com ele. Só que não é automático, não existe meação. O que existe é condomínio, está bem claro isso? E que não precisa ser 50-50, certo? Por exemplo, a casa vale 1 milhão, ela tem 900 mil, eu tenho 100 mil. Ela vai ter 90, eu vou ter 10. Não há meio a meio nesse regime, que chama separação de bens, está bem claro isso? Pode ter comunhão? Não. Pode ter condomínio? Sim. Entenderam a lógica? Outra coisa bonita desse regime, e que hoje há uma grande discussão e no passado não era. Os senhores imaginam o seguinte: eu falo para o meu marido, querido, você não quer comprar um imóvel? Ele fala, quero. Qual que vai ser a sua participação? Eu falo 0, porque eu não tenho dinheiro. Você tem? Você compra? Não, vou comprar no meu nome. Não, compra no meu, porque eu acho legal. Então, vai lá, um dos cônjuges compra o imóvel no nome do outro. O outro está lá, separação total. Certo? Não há comunhão. Não há. Então o imóvel é só meu. Mas pera um pouquinho só. Nesse caso, vocês concordam que veio um dinheiro de doação por parte do outro? Então, o outro pode provar, por exemplo, doação para fins jurídicos, ou pode provar esforços comuns para fins jurídicos. Eu vou dar um exemplo claro desse regime. Vocês imaginam que duas pessoas se casam por separação total de bens e uma delas trabalhe no negócio e faça o negócio crescer, desenvolver. Mas o negócio está em nome do outro, que é o titular dos bens. Ao fim do casamento, como a pessoa diz assim, os bens são meus, o outro não teria nada. Mas peraí, eu trabalhei, eu construí. Então o que a jurisprudência permite hoje na lei é prova do esforço comum. Ou prova de doação, por causa de fraude sucessória. São duas questões. A prova da doação, não, quem tem era meu pai. A mulher dele não tinha nada. Esse dinheiro é todo do meu pai, então tem que estar com doação no cômputo sucessório. Ou o dinheiro está em nome do meu pai, mas quem construiu foi minha mãe, porque ela que trabalhou nas empresas. E daí vai ter a chamada, anotem aí, sociedade de fato, em que o tema de prova é o esforço comum. Que é basicamente a aplicação da súmula 377 ao comunhão. Então, eu vou falar na semana que vem. O que eu quero dizer para os senhores? O fato de ter separação de bens não impede que um faça doação ao outro, tudo bem? O fato de separação de bens não impede que um prove esforço comum para ter uma participação sobre os bens do outro. Mas isso não chama comunhão sobre hipótese alguma. Se é esforço comum, é sociedade de fato. É direito das obrigações. Está bem claro, isso não é direito de família. Se eu vou provar esforço comum, sociedade de fato, isso não é direito de família. É questão obrigacional. Está bem claro isso? Ninguém pode invocar em separação convencional de bens comunhão. Não existe essa palavra. Pode haver condomínio. Pode haver sociedade. Pode haver doação, que eu fraudei meus filhos. Mas não é meação. Meação, ninguém vai falar de meação. Meação não se fala nesse regime. Está bem claro isso, senhores? Qual é o grande problema da separação total convencional de bens? A questão sucessória, que vai ser a aula, quando eu estiver chegando ao final do curso, de sucessão, artigo 1829, que eu vou explicar a vocação hereditária.
O grande problema desse regime é que o cônjuge, viúvo ou viúva, vai concorrer com os descendentes do falecido. Isso é outra questão que não é para agora, mas saibam que na hora da morte, essa separação em vida enfraquece. Essa separação em vida se esvai. E vai ter um problema sucessório no número 629 e 25. Primeiro que eu vou explicar obviamente na aula própria, com todos os detalhes, não é agora. Tá? É o regime hoje, segundo as estatísticas, você tem as estatísticas dos cartórios dos pactos? Não tem? Segundo as estatísticas, quando as pessoas não se casam por comunhão parcial, que é regime automático, não é a comunhão universal que eles escolhem, é esse, separação total convencional. Ou seja, se fosse fazer uma lista, qual é o regime que as pessoas mais se casam no Brasil? Comunhão parcial de longe, disparado. Quando fazem pacto para separação, e quando fazem pacto para comunhão universal, é um número quase ínfimo de casais que optam pela comunhão universal. Ainda hoje, grande parte dos brasileiros se casa sem pacto, por comunhão parcial. Está claro isso? Quando optam pelo pacto, os poucos normalmente optam por esse pacto, separação de bens. E ainda, os poucos dentre os poucos que fazem pacto optam por comunhão universal. Muito pouca gente opta por comunhão universal de bens. Com aquela ideia de que o casamento é finito, que não há mais a ideia de eternidade no casamento. Talvez faça uma última nota aqui, porque semana que vem eu trabalho a separação legal. Se é legal, ela é imposta. Não tem opção. Até agora nós sabemos opções. Casar por comunhão parcial, por universal, por aquestos ou por separação. Até agora nós sabemos as opções. Semana que vem nós vamos para obrigatória. Os senhores podem me dizer assim, numa ilação um pouco mais ampla, né? Qual que é o regime que o senhor recomenda ou que você recomenda para o casamento hoje em dia? Eu vou dar aquela resposta óbvia que todo mundo que não quer responder, responde. Depende do caso concreto, tem que se analisar as peculiaridades das pessoas, tem que ver quais são os objetivos de vida de cada um, tem que ver qual é a situação patrimonial de cada um, tem que ver se alguém já tem filhos, o outro não. Eu posso dar umas 30 ou 40 respostas para vocês, e vocês vão falar, nossa, como se não é esperto, eu vou dando, e vou enrolando vocês. Mas eu posso dar uma resposta mais preto do branco, para aquele que vai casar com o Pedro em breve. Normalmente a gente tem dois tipos de casamentos, tá? Dois tipos. Casais que se casam muito jovens, sem patrimônio, que ainda estão construindo, estão começando a vida econômica deles, acabam casando com o meu parcial, porque assim, já que não tem nada mesmo, e vamos construir juntos, o que a gente construir é nosso. Isso é normal. Isso é mais ou menos um senso comum. Os dois estão começando a vida, os dois vão construir juntos um patrimônio que seja comunhão parcial. Ah, mas ela ganha menos, eu ganho mais, bom, mas tudo bem, no fim dos ovos a gente... Ela ganha um pouco mais, eu ganho um pouco mais. Não, tudo bem, vamos para esse regime. Mas, as pessoas que se recasam em segundas núpcias dificilmente querem a comunhão parcial. Porque tem algum problema com os casamentos anteriores e optam pela separação de bens. É melhor não ter confusão patrimonial, é a frase que se ouve hoje em dia. Por qual regime o senhor se casará? Provavelmente pela parcial, né? Porque o senhor é Durango e ela é Duranga, né? Porque se você é herdeiro de um vasto patrimônio, dificilmente você vai querer comunhão parcial. Seu pai morreu, seu avô morreu, ou você só é um grande patrimônio. Por quê? Porque é um desequilíbrio patrimonial. E quer ver onde também a separação total de bens? Em grandes fortunas, porque eu não quero misturar os negócios. Porque a separação de bens tem uma vantagem, que aliás eu não disse dentro do que eu vou dizer agora para terminar a aula. O insucesso empresarial de um dos cônjuges não atinge o outro, certo? Faliu, quebrou, é separação total, certo? Então também algumas pessoas adotam a separação total de bens com proteção de insucessos profissionais, insucessos negociais, insucessos empresariais. É também o caso que se recomenda esse regime. Eu estou casando com um sujeito, com uma mulher, tem grande risco de no projeto ter um problema patrimonial. Melhor separação. Porque a separação evita o risco do insucesso patrimonial contaminar o outro cônjuge. Está claro isso, senhores e senhoras? Por isso que, no fundo, o casamento das pessoas com muito dinheiro ou com muita dívida acaba sendo por separação total de bens. Semana que vem, talvez eu dê a aula mais difícil do curso, que é a separação obrigatória do 651. Eu vou explicar longamente os problemas desse regime. Mas aí nos vemos pós-feriado, aproveitem aí do mês de maio
Um bom descanso a todos e todas.